Bom, nesse segundo vídeo, só queria relembrar que nós vamos falar inicialmente só sobre corrente contínua. E depois, no andar, mais para frente, vamos falar sobre corrente alternada. Então, corrente contínua, CC, corrente alternada, CA. Vamos falar inicialmente só sobre corrente contínua. E aqui temos o primeiro exemplo, bem simples. Temos aqui um circuito e no exemplo diz que uma lâmpada é ligada a 112 volts. Ela é ligada. E quando ela acende, ela tem uma resistência de 200 ohms. Aí ele pergunta: qual a corrente elétrica que é solicitada para que essa lâmpada acenda? Nós vimos que a lei principal é essa, VRI. Mas essa descobre a voltagem. Mas como eu quero descobrir o I, eu boto o I em evidência e o V continua, o R está multiplicando e passa dividindo. Então, essa mesma fórmula fica com essa cara aqui. Então, o I eu tenho igual a V, que é o 112,5, e ao R, que é 200 ohms. Quando nós fazemos essa conta, ela vai dar 0,56. Como vimos, quando fala de corrente elétrica, bota um A no final, amperes. Então, ela solicita 0,56 amperes para poder estar ligada essa lâmpada. Então, é um exemplo bem simples para que vocês possam entender essa definição da lei de Ohms. E depois a gente vai colocando os exemplos mais difíceis. Vamos ver outro exemplo. Ele diz aqui que um resistor não passará uma quantidade superior a 2,4 coulomb de carga nesse resistor. E essa quantidade de carga ela é passada em um determinado tempo. E que tempo é esse? São 120 segundos. 120 segundos. Então, em um resistor, passa 2,4 coulomb de cargas em 120 segundos. Então, a cada 120 segundos, 2,4. A cada 120 segundos, 2,4. Então, nunca passa mais do que isso. Aí ele pergunta: quando ele for submetido a uma DDP, que é a mesma coisa de voltagem, a uma DDP, que é a mesma coisa, esse sinal aqui indica a mesma coisa, de voltagem. Quando ele for submetido a uma DDP de 30 volts, aí a pergunta é: calcule o valor do resistor utilizado. Então, se ele quer que calcule o valor do resistor, repito, aquela fórmula que a gente já conhece, mas ele quer saber o resistor. Então o R fica em evidência, o V continua, o I estava multiplicando, passa dividindo. Você quer saber o R, você tem o V, que é 30, mas o I você não tem ainda. Você só tem que passar 2,4 coulomb em 120 segundos. Mas a gente aprendeu que qual a definição de corrente elétrica? A corrente elétrica é a variação de carga em uma determinada variação de tempo. Então ele deu a variação de carga 2,4 e ele deu a variação de tempo 120. Com essa informação, aí eu consigo achar a corrente, que vai dar 0,02 ampere. Aí eu achei a corrente. Achando a corrente, aí eu tenho esse I agora, aí eu coloco o I aqui embaixo, 0,02. E fazendo essa continha, a gente encontra a resistência de 1.500 ohms. Então, outro exemplo simples, para que a gente possa entender como funciona. Se a gente fosse desenhar, teríamos aqui
certo? Algum equipamento ligado aqui nessa resistência. Aqui entra 30 volts. E depois que entrar 30 volts aqui, ele tem uma corrente elétrica que passa aqui, mas só que essa corrente ele só diz que é 2,4 coulomb a cada 120 segundos. Pegando essa informação aqui, eu consigo achar a corrente, que é 0,02, e achando a corrente e a voltagem, eu encontro a resistência daqui, que é 1500. Valeu, vamos pro próximo.